A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o Observatório em Pauta, programa do Observatório Social de Lages, em que leva para você informações sobre cidadania, sobre controle social, sobre o funcionamento do Observatório Social da nossa cidade, que é vinculado à Rede Observatório Social do Brasil. Nós sempre procuramos trazer informações de qualidade, com convidados do mesmo nível, para que você entenda um pouco mais do que se trata o Observatório Social de Lages. Hoje, como pauta do programa, nós resolvemos convidar dois representantes da sociedade civil, que são os principais responsáveis pelo funcionamento do observatório. Não só os dois aqui, mas como todos eles. Hoje somos em mais de 40 mantenedores, pessoas físicas, jurídicas e entidades da nossa cidade que empenham seus recursos para que o Observatório Social possa funcionar e manter as suas atividades rotineiras. Tenho aqui como convidado, representando o CDL Lages, a Câmara de Dirigentes Lojistas, Jonathan Roberto da Silva, diretor executivo da CDL, há muitos anos diretor executivo da CDL. E do outro lado eu tenho aqui o Carlos Eduardo de Liz, o Caco, que ele é o presidente da Fundação Uniplac e participa, já foi presidente da CIL, já foi presidente de um monte de coisa que você imagina na nossa cidade. Então, sejam todos bem-vindos, vamos bater um papo. Muito obrigado por terem aceitado o convite para essa entrevista e esse bate-papo sobre o Observatório Social. Vou começar com o Caco. Caco, eu sempre digo que, assim como os outros mantenedores, todos eles são muito importantes, mas o Caco, em um momento específico, ele, como presidente da Fundação Uniplac, ele convidou o Observatório Social para estar dentro da universidade. Caco, como foi essa ideia de parceria com o Observatório, com a Uniplac? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Em especial, a gente tem que primeiro fazer um relato contextualizando a situação das entidades em Lages, em especial. Então, nós estamos à frente, não é por causa do Jonathan, não é por causa do Caco, não é por causa do Paulo, não. Estamos à frente porque nós representamos as entidades. E essa relação comunitária, que é a função da universidade, ela deveria ter sempre cumprido essa situação de comunidade, trazer as entidades para dentro para que elas possam compartilhar seus conhecimentos, maximizar os seus potenciais. Quando nós fizemos o convite, é porque nós também tínhamos sido convidados, então, na época, pelo nosso promotor público e hoje desembargador, que nos convidou para nós administrarmos a universidade. Então, estamos à frente da diretoria da Fundação Uniplac, mas estamos lá por quê? Porque hoje estamos na diretoria do CDL, porque já estivemos na associação empresarial e a importância das nossas entidades, reforçando-as para que derem guarida, em especial agora vamos ao observatório. Em especial, Paulo, para o observatório, porque o que nós queremos por uma cidade? Desenvolvimento. Isso. A essência do observatório econômico é fazer mais com menos. Ou seja, pegar o dinheiro público e fazer ele multiplicar. Boa aplicação do recurso. Foi o exemplo que nós vínhamos comentando há pouco sobre o que foi feito nesta festa do Pinhão, nessa virada de festa. Todas as entidades, o CDL ficou à frente de algumas situações, a Uniplac à frente de outras situações, todas as entidades deram a sua guarida. Então eu só tenho que tirar o chapéu para o observatório, e quando o levamos para dentro da universidade foi porque a universidade passava por uma situação financeira, isso bem pretérita, né? E aonde nós o levamos para nos ajudar a fazer, inclusive, a observação das contas da nossa instituição, que lá nós temos conselheiros do observatório que são conselheiros nossos dentro da Fundação Uniplac. Nós somos constituídos por várias entidades e foi uma satisfação, está sendo uma satisfação darmos a guarida do espaço físico lá dentro da nossa universidade. Jonathan, eu sempre reforço que o Observatório Social nasceu efetivamente, ou seja, a primeira assembleia do Observatório que instituiu dentro da CDL de Lages, né? Isso em 2012, depois de quase 3 anos de debates e formas de viabilizar o funcionamento do Observatório, a primeira assembleia se deu dentro, a primeira assembleia do Observatório se deu dentro do auditório da CDL, né? De que forma que você verifica ou enxerga essa parceria entre o Observatório Social de Lages e Câmara de Dirigentes Lojistas? Então, Paulo, obrigado pelo convite.
né, a CDL começou a trabalhar com o Observatório Social antes mesmo da criação do Observatório, né? E eu tive a grata satisfação de, inclusive, de participar antes do momento da sua fundação. Inclusive, falávamos alguns dias atrás aí, eu fui a Blumenau com o Luiz Explícito, na época que tinha um programa da Receita Federal de educação fiscal nas escolas, e aí que veio a ideia de trazer o Observatório Social para Lages. E a CDL foi procurada na época, fizemos uma visita lá em Brusque, que era um observatório modelo, ainda é uma referência. Observatório modelo, fomos lá em 4 pessoas, Luiz Explícito, o fiscal da Fazenda, que me fugiu o nome agora, mas enfim, fomos em 4 pessoas lá, conhecer qual que era o processo, como que era. E a CDL, a diretoria na época era o Marquinhos, né? Patrocinou, inclusive, algumas situações do Observatório Social antes da sua montagem, porque a entidade, como disse bem o Caco, a ideia é que a gente aplique bem o dinheiro público. E vendo qual que eram as funções do Observatório Social, o porquê não a entidade está junto. Então, desde a época, né, por essa importância de ter uma aplicabilidade do dinheiro público bem feita, a CDL está apoiando desde o início, não só na primeira reunião, mas antes mesmo de ter o Observatório Social, e estamos até o momento, né? As primeiras tratativas, quando iniciou o movimento de criação do Observatório, era a Rosane Pocai, a presidente do CDL. Isso. E aí depois com várias diretorias e sempre com grande apoio. Eu sempre destaco que, dentre todos os mantenedores, né, com a importância que cada um deles tem, independente do valor que pagam, mas é importante destacar que a CIL e CDL, juntamente com a Uniplac, né, que nós temos esse condomínio lá dentro, em valores simbólicos, propriamente dito, são os 3 principais mantenedores no sentido de valores diretos, né, que contribuem, né? Porque todo valor de mantenedor ele é importante, né? Mas alguns valores são mais expressivos que outros, né? Mas enfim. E para vocês, começando pelo Caco, quais os valores da Uniplac que se alinham aí com os princípios do Observatório? Eu acho que tu tirasse a resposta direta do que eu estava pensando, no sentido de quais são os valores específicos. Eu vou dar um valor a pessoa, o professor Sérgio Dallagnol. Sim. Ele é uma pessoa que nos representa. Ele tem valores que as nossas instituições carregam, que nós temos que valorizar essas questões de crenças e valores numa sociedade. A partir do momento que eu, à frente de uma instituição, tenho um comportamento, naturalmente a comunidade segue aquele comportamento. E isso é extremamente importante para dar representatividade às instituições. E aí a gente está falando do professor Sérgio estar à frente para ver como é que estava a carne, se estava sendo entregue de forma correta, conforme a licitação. Isso muito nos enaltece. E você só constrói uma sociedade, Paulo, se você tiver essas pessoas, essas personalidades constituindo as entidades. Porque, como tu bem falasse aí, o CDL, a CIL, a Uniplac e demais participantes não existiriam se não fossem as pessoas. Isso. E se não fosse o quê? A representatividade do comportamento dessas pessoas. E o que nós queremos? Eu tive uma oportunidade de morar fora do país, até vim por um infortúnio voltar, um falecimento da minha mãe, voltar ao Brasil, morar no Brasil. Mas o que vim morar novamente em Lages, o que a gente quer? Que a nossa região seja uma região profícua de crescimento, como já foi a mais rica do estado, né? E também com pessoas e com entidades que tenham a confiança na comunidade. Essa é a essência de um observatório econômico e de um comportamento social na região. A mesma pergunta para você. Valores do CDL que se alinham com o Observatório Social? Primeiro, acho que transparência, né? Acho que as entidades têm que ter a transparência, e quando você fala no Observatório Social é isso, ele busca a transparência da aplicabilidade do recurso público. A questão, o Caco bem falou, do cooperativismo e associativismo, que é isso também, é a junção das pessoas de boas práticas para que as coisas aconteçam. Então esses são alguns valores que as entidades nossas têm e que mostram aí o sucesso que tem. E é importante a gente falar, né, quando se fala de entidades e valores, e às vezes a gente não fala de coisa boa, né? As pessoas só lembram de coisas não tão boas, né, Caco? Paulo. Então, nós temos entidades aqui, e eu tenho certeza absoluta que o Observatório também, inclusive eu tive a oportunidade de participar como conselheiro fiscal, já faz uns 8 anos, eu acho, né? Já faz tempinho. Dá tempo de voltar. Dá tempo para voltar. Tive a oportunidade na época de participar, mas as nossas entidades são sólidas e fortes.
Por quê? Porque são pessoas sólidas e fortes e que têm também a transparência, dão o seu melhor para a entidade. E às vezes a gente não dá esse valor, porque as entidades só acontecem, ela tem lá as suas estruturas físicas, mas elas não acontecem pelas estruturas físicas, ela acontece pelas pessoas. E se você tem pessoas com transparência, com associativismo, cooperativismo, as coisas acontecem, que é o caso que nós estamos falando aqui do Observatório Social, que é 100%, né, que às vezes as pessoas, mas como que o Observatório sobrevive? Com recurso dos mantenedores, não tem recurso 100%. público, não tem nada, até nem pode, porque se ele é um órgão que fiscaliza, como é que ele vai ter recurso público? Disposição estatutária. E aí a gente vê, né, as entidades apoiando, patrocinando essas ações que é importantíssimo. Eu sempre destaco, e talvez vocês não saibam, mas um dos mantenedores mais jovens do Observatório, jovens no sentido de pouco tempo participando, é a Nova Era TV com a Alair Cel, que a partir de algumas entrevistas que nós viemos dar aqui para outros programas que ele tem, nos convidou e disse, eu gostaria de ter um Observatório Social dentro da TV. E aí eu lembro que a gente falou até numa entrevista, mas a gente não tem recurso para bancar um horário numa televisão tão conceituada. Ele disse, não, mas é convite meu sem custo nenhum. E aí tá o Observatório Social, hoje é o 6º programa, começamos em janeiro a parceria, sempre trazendo informações para você. Caco, no passado, antes mesmo do Observatório ir para dentro da Uniplac, havia um projeto de extensão do curso de Engenharia Civil chamado Engenheiro Cidadão, coordenado pelo Fabiano Ventura. Fabiano, professor da universidade, ex-presidente do Observatório, também uma dessas pessoas envolvidas com as entidades, como você fala. Qual é a tua visão? E aí depois fomos convidados, estamos dentro da universidade. Então, qual é a visão da comunidade acadêmica com a presença física do Observatório lá, e acredito que seja para projetos de extensão, que é um dos pilares de uma universidade, né? Bem, vamos salientar que nós, com esta mudança institucional, e é claro e visto o crescimento da universidade nesses últimos anos, né, ela teve momentos pujantes, mas se você constrói uma universidade baseado na extensão, na pesquisa e na questão educacional, né? Mas nós mudamos inclusive o estatuto da nossa instituição, onde ampliamos ela para saúde, ampliamos para esporte, onde a gente está com a frente aí de Randilages, das Leoas, e também cultural. Por quê? Porque a universidade tem que sair dos seus muros. E com a presença do observatório lá, junto com as engenharias, ela consegue sair dos muros. Inclusive, teve alguns momentos muito profícuos onde os nossos alunos foram fazer as ditas averiguações das obras públicas, né? E que agora nós fomos, inclusive, convidados para fazer projetos para as prefeituras. Isso muito nos enaltece, porque a gente consegue colocar o nosso trabalho de extensão na rua, fora dos muros da instituição, e também consegue acompanhar com qualidade com o estado da técnica, né? Porque o que a gente ensina para os alunos na universidade? É o estado da técnica, e não é só na área construtiva, mas tem a área da saúde, tem outras áreas jurídicas, e cabe salientar aí que na jurídica aí nós temos um acompanhamento das questões sociais, que é muito importante, porque o poder público tem que dar essa guarida social, mas nós também temos que ser vigilantes disso. Nós hoje temos uma orquestra de crianças de até 15, 16 anos, que já passa de 200 crianças, que de alguma forma foram abrigadas por esse movimento social. Totalmente gratuito, né? Totalmente gratuito. Inclusive no mesmo prédio onde está o Observatório Social. E esse é o caráter comunitário de uma instituição, né? A instituição ela tem por obrigação sair dos seus muros, né? E aí só salientando que os trabalhos de pessoas e na época, na intervenção do então Silvio Orsato, foi onde nos chamou as entidades, chamou o CDL, chamou a Silvio, que hoje compõe o conselho da nossa universidade, que daí está dando a clareza do caráter comunitário. Nessa linha da engenharia que o Caco falou, nesse projeto Engenheiro Cidadão no passado, quem é da nossa cidade, que acompanha o programa daqui de Lages, lembra de uma licitação para contratar o projeto de construção de uma nova sede administrativa do município. Vocês devem lembrar isso, que seria ao lado da rodoviária, naquele terreno. E aí os alunos da Engenharia Civil foram analisar essa licitação para a contratação desse projeto.
E nesse edital de licitação, os alunos da engenharia encontraram um sobrepreço de R$870 mil, mais ou menos, né? E aí foi cancelada a licitação. Ação do Observatório em parceria com a universidade. Jonathan, de que forma o CDL percebe os reflexos da atuação do Observatório na economia e gestão do município? Qual a visão que você tem desse ponto? A visão é muito clara, né? E se todo o gestor público observasse ou enxergasse o que a gente vê, chamar o observatório como parceiro, vamos falar assim, entre aspas, no sentido de estar junto, até porque eu, enquanto gestor público, eu consigo estar em todos os lugares? Não. Então eu quero alguém do meu lado que faça o trabalho de forma gratuita e transparência. E é o caso do observatório, que ele faz todo esse processo. Então, quer dizer, quando ele vai lá, faz uma verificação da carne, do que foi comprado. Foi comprado o patinho. É o patinho que está sendo entregue? Isso. Não sei. Foi comprado o rolo de papel higiênico de 30 metros, ou 50, e está entregando de 30 ou de 20. Eu, enquanto gestor público, estou observando isso? Não. Então, se eu trago órgãos como o Observatório Social, com voluntarismo, com técnica e que me ajude a auxiliar, e eu quero fazer a coisa correta, a coisa funciona. Até porque há alguns estudos, e me corrija, Paulo, se eu estiver errado, em torno de 20, 25, até 30% do recurso público ele vai para o ralo. De que forma? Não só por causa da questão do desvio de recurso, mas a má aplicabilidade, o próprio desvio, a compra errada, a não entrega do material. Então vamos imaginar aí que nós temos mais ou menos 1 bi de receita no município. Se nós estamos falando em torno de 25, 30%, 300 milhões de reais. Esse dado é da CGU. Jonathan, tudo isso pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas que sobre 100 milhões. Olha o tanto, né, Caco, de aplicabilidade a gente pode fazer com esse recurso próprio, que desses 100 milhões pode virar 300, 400, porque aí tem as contrapartidas e parcerias com o governo do estado e governo federal. Então a gente enxerga, enquanto entidade, primordial a questão, o serviço do Observatório Social, inclusive para a própria participação do empresariado na questão de licitações. Falávamos há pouco aqui em off também, né? O empresariado, às vezes, ele local, não... Né? Local, porque aí gera o recurso. Isso mesmo. E ele, muitas vezes, ele não participa. Às vezes por algum desconhecimento, mas também por não acreditar no processo. Isso. Quer dizer, aquele empresário que é correto, que é da situação certa, ele não participa. Isso é ruim, porque esse recurso não fica na economia. Então, por que da importância? Ele não gira no nosso comércio, que nós falávamos há pouco também, né, Caco? Então, há uma importância muito grande dessa questão da entidade estar participando, estar verificando, do observatório estar junto, em parceria com o poder público. Acho que todo mundo ganha, é um ganha-ganha. Que, infelizmente, o gestor público não olha assim, opa, tá lá aqueles caras que vêm me incomodar de novo. Gente, não é incomodar. É igual a gente fala nas empresas, tal do compliance. Né, daquela pessoa que também está lá verificando, ou a auditoria interna, melhor dizendo, né, Caco? Que é o pessoal, a auditoria interna é ótimo, porque ele está verificando, está enxergando coisas que o gestor não está vendo. E na questão da gestão pública é a mesma coisa. Essa semana ainda, nós estamos saindo de um período de Festa do Pinhão, eu recebi algumas mensagens parabenizando a atuação do Observatório, porque a gente foi monitorar algumas licitações de contratação de estrutura para a Festa do Pinhão, e teve gente que disse assim, pô, legal que vocês estão lá. Eu disse, mas por quê? Né? Porque não é só da gestão passada, porque nós estamos há 6 meses com uma nova gestão do município, né? Que vocês monitoravam, vocês estão monitorando essa também. Eu disse, inclusive, eu tenho amigos dentro da administração, como secretários, e quando eles assumiram, eu falei que vocês vão receber o ofício do Observatório se tiver alguma coisa em desacordo. É isso, né? O Observatório é partidário, né? Ele não tem esse interesse em A ou B. Quem estiver lá vai receber o ofício, né? Então, enfim. Caco, que mudanças concretas você, como gestor de algumas entidades, ou desde o início do funcionamento do Observatório, já participou de várias entidades nesse período todo, que você enxergou no município de Lages a partir do trabalho que o Observatório faz? Bem, o resultado, a resultante é basicamente o crescimento e do desenvolvimento da região, da cidade. Mas cabe um passo antes de a gente comentar sobre o voluntarismo, e aí o Jonathan falou bem sobre a questão voluntária das pessoas. O resultado está visto. O resultado está visto que, assim, se eu não mudo pelo amor, eu mudo pela dor. Isso. E realmente o fiscalizar é doído para quem está sendo fiscalizado, mas tem que ser fiscalizado. Mas também tem aquela pessoa que faz involuntariamente. Então, por isso que é bom o observatório estar próximo, porque até o caráter involuntário, como bem o Jonathan falou,
Pode ser, mas o que cabe, o mais bonito de tudo isso é o caráter voluntário das pessoas que estão à frente das instituições. Podem jogar pedra em nós, pode jogar pedra no CDL, na Associação Empresarial, nos voluntários que compõem o conselho do Observatório, mas essas pessoas estão fazendo a diferença e a mudança na questão social da nossa cidade. Por que a gente quer? A gente quer que compre a carne certa. Não, a gente quer que resulte numa alimentação bem boa para as crianças lá na escola e que após essa alimentação, que a gente sabe, se você constrói uma sociedade de 0 a 7, 8 anos, é ali que você constrói ela. Você vai colher frutos dela a posteriori, mas você constrói até 8 anos. Então são essas visibilidades que o Observatório dá em relação à questão educacional em especial, que é a olhos vistos. Se vocês verem, eu tenho acompanhado agora as merendas últimas que estão sendo oferecidas, mudou de forma significativa. E lógico, atrás disso tem a intervenção do observatório, a própria ressignificação do poder público nosso, que está enxergando, opa, a sociedade está me observando. E interessante, quem está observando não é remunerado. Isso. Tem que salientar isso. Nós não somos remunerados financeiramente, mas somos remunerados socialmente. Porque uma cidade desenvolvida vai comprar no comércio, né, Jonathan? Com certeza. Porque uma cidade desenvolvida vai criar indústria. Porque uma cidade onde você alimentou bem os seus filhos até os 8 anos e constituiu ele de forma educacional, ele vai trazer resultado e a nossa região vai ser pujante, como já foi a mais rica do estado de Santa Catarina. Isso mesmo. Jonathan, como você, à frente aí do CDL, como diretor executivo, avalia a questão do papel do mantenedor na sustentabilidade do observatório? Olha, Paulo, até nós já falamos, isso é primordial, né? Porque acho que quanto mais pessoas consigam, né, ser voluntários, ou quem não pode ser voluntário, pode voluntariar na questão financeira, você consegue ter entidades como o Observatório Social e outras entidades sociais. Isso. Não precisa ser só no Observatório, né? E outras entidades sociais que temos na cidade e que não tem recurso público e que precisa manter lá o idoso, a criança, a pessoa com problema de álcool, droga, enfim, a todos os entes ou as frentes da sociedade. Então, eu acho que o mantenedor, tenho certeza, né, tem um dos papéis fundamentais e primordiais, além de ter a questão do voluntarismo, a questão do recurso, porque só o voluntário por si só, às vezes as coisas não acontecem, precisa do recurso. É o que a gente fala, trazendo um pouquinho para as instituições, que as instituições têm o papel político e institucional, mas as instituições também só conseguem fazer o papel político e institucional, Caco, me recorrija se eu estiver errado, se ela tiver recurso. Se ela não tiver recurso, ela não consegue fazer o papel político e institucional. Então isso é importante, um pouquinho diferente das entidades como o Observatório, que ela não tem um serviço, como a CIL, a CDL, tem um serviço que presta para o seu associado, para o seu empresário, que mantém a estrutura e consegue fazer a questão político-institucional, né? Associações, né, ou entidades como o Observatório, não, ela precisa do voluntariado de pessoas e voluntariado financeiro. Então é importante. Você foi feliz na tua observação, que a gente sempre diz, é uma frase do nosso vice-presidente, do Sandro Ribeiro, ele diz assim, não é só o observatório que precisa de voluntários, né? Tem hospital infantil, tem associações de comunitárias, asilo, enfim, todos os lugares, né? Amigos, de forma sucinta e já agradecendo a participação de vocês, uma mensagem para a população de Lages que deseja contribuir de alguma forma ou se tornar mantenedor. Começando pelo Caco. Bem, eu sou o homem dos números, né? Eu gosto de números e vou me pautar o encerramento aqui da fala num número que o Jonathan falou. Se o nosso município tem 1 bilhão de receita e jogou no ralo 300 milhões por alguma coisa, algum procedimento, alguma compra errada ou dinheiro mal aplicado, isso representa vezes 4. R$1 na cidade, ele se multiplica por 4. E aí, Paulo, vou salientar o seguinte, nós falamos das instituições, nós temos Rotary Lions, nós temos a LAN, nós temos várias entidades que inclusive participaram da nossa festa agora, estão felizes porque elas receberam o nosso turista e receberam o nosso lagiano, e aquele dinheiro, aquele R$1 vai virar 4, porque são pessoas da terra que vão gastar no supermercado, na loja, no posto de gasolina nosso, e esse dinheiro circula aqui. Então o que tem? Cada R$1 que o observatório salva
não é R$1, vira 4. Então, essa é a significância numérica da importância do observatório. Obrigado, Caco. Jonathan, sua mensagem? Quero falar para você que está nos assistindo hoje, venha ser voluntário, participe das entidades, das ações, porque muitas vezes as pessoas reclamam, falam que as coisas não acontecem na cidade. Acontece, mas depende de você. Então, participe, vá quando as pessoas convidem e não só jogue a pedra no vidro, seja vidraço de vez em quando, que com certeza você vai ver uma outra visão do outro lado da mesa. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Caco, mais uma vez. Assim a gente encerra mais um episódio do Observatório em Pauta, esse programa produzido e dirigido pela Nova Era TV, a quem eu agradeço, e com a mensagem dos dois eu sempre finalizo com o nosso lema, né? Transforme a sua indignação em atitude. Saia da rede social, saia do WhatsApp, saia do grupo da família e venha praticar o controle social, fomentar as atividades e melhorar a sua cidade e o lugar onde você vive. Esse é o trabalho do Observatório Social. Para mais informações, acompanhe no Instagram @OSLages. Encerramos assim mais um programa Observatório em Pauta, agradecendo a Nova Era TV pela produção e ao Alair Cel por todo o comando e convite de sempre. Aguardem, até o próximo mês nós teremos um episódio novo. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos mantenedores e aos voluntários que fazem a engrenagem do Observatório Social girar. O Observatório Social de Lages foi criado em 2012 e, a partir do trabalho de voluntários que atuam como conselheiros administrativos, conselheiros fiscais e no trabalho de observação, age como ferramenta de apoio à gestão pública na busca por eficiência e qualidade e no combate à corrupção, através do monitoramento de aplicação de recursos públicos. Este é o trabalho do Observatório Social de Lages. Se você se identifica com a causa, venha exercer sua cidadania. Transforme sua indignação em atitude e venha atuar conosco como mantenedor ou voluntário.